para vocês e eu perguntei lá no Instagram o que vocês queriam ouvir, qual o tema, e me falaram intestino. E intestino é algo que eu tenho estudado agora com muita frequência, então eu trouxe essa questão para vocês. 95% das queixas em consultórios, elas estão sempre relacionadas às questões intestinais. Inclusive, 90% das mulheres sofrem de constipação, que é nada mais do que o intestino preso, prisão de ventre, tá? Então, é importante tanto para o ganho de massa muscular, quanto para o emagrecimento, e para a qualidade de vida no geral, cuidar do intestino. A gente hoje já tem estudo que prova que perda de memória, que mau humor está ligado, está associado ao intestino, a redução da fome, a caquexia em casos de câncer estão relacionados ao intestino, doenças cardiovasculares também. Então, assim, existe uma robusta literatura científica que prova que o intestino é a base de tudo. E o que é a base de tudo antes do intestino? Alimentação, tá? Nossa digestão ela já começa no olho, na boca, e aí depois passa para o nosso trato gastrointestinal e temos que absorver aquilo. Para absorver, temos que ter o intestino funcionante. E ter o intestino funcionante não significa ir ao banheiro todos os dias. Ter o intestino funcionante significa absorver tudo aquilo que nós comemos, todas as vitaminas do complexo B, minerais, proteínas, carboidrato, tá? E para isso nós precisamos pensar no primeiro ponto: água, ok? A água é de extrema importância. Um percentual muito grande do nosso corpo é feito de água. Temos praticamente 7, 8 litros de sangue. Sangue é água. Para tudo estar funcionando de forma correta, tem que beber água. Então, eu recebo aqui no consultório com muita frequência pessoas que comem extremamente bem e esquecem de tomar água. Qual é a estratégia para isso? Colocar a garrafinha de água em frente na mesa para não esquecer, tá? Segundo ponto, muito importante, tanto quanto a água: atividade física. É de extrema importância praticar alguma atividade física. Já sabemos hoje em dia que os estudos já nos mostram que musculação é uma atividade física extremamente importante também para o emagrecimento. Mas aí tem gente que fala: ah, Priscila, eu não gosto de musculação. Ok, pode fazer caminhada, pode fazer uma corridinha, pode fazer uma natação, pode fazer um esporte tipo vôlei, basquete, não interessa. O importante é estar se movimentando, porque o intestino é o quê? Movimento, né? Para formarmos todo aquele bolo fecal, que é o nosso cocô, para a gente formar o cocô, nós precisamos de água, fibras, atividade física para melhorar o peristaltismo desse intestino, para essa comida ir passando até a sua excreção. Em toda essa passagem, a comida é absorvida, tá? Então não adianta só comer bem e não praticar atividade física e não beber água. O próximo ponto importante que eu acredito que condiciona o nosso intestino a funcionar melhor é a hora. Então, assim, eu sempre falo no consultório que o ideal é ir no banheiro na hora que deu vontade, tá? Deu vontade, vai no banheiro, não interessa de onde você tá, infelizmente. Então, entra o condicionamento. É legal a gente condicionar o nosso intestino a fazer com que ele funcione, né? Com que ele excrete o que ele precisa na hora que estivermos em casa, que é mais confortável. Então tem gente que prefere ir no banheiro à noite, tem gente que prefere ir no banheiro de manhã, não tem problema. O importante é condicionarmos, ok? E evitar forçar essa ida ao banheiro numa hora que o intestino não está afim de funcionar, porque isso só vai aumentar a probabilidade de fazer uma hemorroida ou uma fissura anal, ok? Outro ponto importante é evitar prender, né? Já falei aqui que o ideal seria condicionar o intestino a ir no banheiro num determinado horário. Mas se deu vontade de ir num horário que não está dentro do que você está planejando, não prender, porque se prender, o alimento vai ficar ali mais tempo fermentando, aumentando essas bactérias ruins do intestino, que eu ainda vou chegar nelas, tá? Outro ponto que eu vejo muito na prática é o uso de laxante.
Gente, não é para usar laxante, tá? O laxante ele mata a nossa microbiota intestinal. Então, às vezes, um comprimidinho matou uma microbiota por 8 meses e até conseguimos recompor isso para você conseguir absorver de forma correta todos os nutrientes, demora e isso dificulta o emagrecimento, ok? Então, vamos falar de alimentos. Quais são os alimentos? Aqueles básicos que nós já conhecemos. Grãos integrais, folhas verdes escuras, gordura do leite, manteiga. Eles são de extrema importância para a síntese e produção de um ácido graxo de cadeia curta chamado butirato. O butirato, ele exerce um efeito protetor no nosso intestino, inclusive existem algumas doenças autoimunes que supõe-se que o começo dessas doenças sejam no intestino. Esse ácido graxo, o butirato, ele forma um filme no intestino e não deixa as endotoxinas passarem para a corrente sanguínea. O que são endotoxinas? Endotoxinas são toxinas, né, como o próprio nome já diz, produzidas por bactérias que estão lá há muito tempo fermentando o alimento, então que nós ingerimos com o alimento que a gente come no nosso dia a dia, ok? E aí essa bactéria ela passa para a nossa corrente sanguínea e causa uma inflamação, tanto a nível sistêmico quanto a nível intestinal. Isso vai variar de paciente para paciente. Então, gente, é muito importante comer sempre folhas verdes escuras, tudo que nós sempre falamos, né? Grãos integrais e manteiga para aqueles que não têm intolerância nem à lactose e nem alergia à proteína do leite de vaca. Quem tem intolerância à lactose, uma boa opção é a manteiga ghee. E eu vou colocar para vocês uma receita de manteiga ghee aqui no meu site que está aqui embaixo, ok? Outros alimentos importantíssimos para o intestino são os pré-bióticos, tá? Elas são fibras não digeríveis e elas são como se fossem os alimentos para os probióticos. Os probióticos, eles são as bactérias intestinais legais, tá? O nosso intestino ele tem que ter um equilíbrio, ele não tem que ser isento de bactérias ruins, nem ser extremamente proliferado por bactérias boas. Tem que haver um equilíbrio ali. As bactérias boas elas têm que se sobrepor às ruins, tá? E os prebióticos eles servem como alimento para essas bactérias. E o que são prebióticos? Iogurtes, mas eu tô falando de iogurte de verdade, aquele que no ingrediente ele tem somente leite fermentado. Não estou falando de Yakult, viu? Porque senão daqui depois você sai daqui, vai lá pro mercado e vai comprar um Yakult. Não é isso, tá? Então, alimentos bons para o intestino, para essas bactérias, os prebióticos. Iogurtes, bebidas fermentadas também são pré-bióticos. Então, hoje em dia está começando a aparecer uma moda aí de bebidinhas fermentadas, gaseificadas, elas são boas opções. Polifenóis também exercem o mesmo efeito de um prebiótico. E o que são polifenóis, gente? Chocolate 70% é um polifenol ótimo. Uvas são polifenóis, algumas frutas são polifenóis, como uvas, romã. Então, quem sabe um vinho também. Um vinho de vez em quando ele pode ser benéfico para esse intestino, porque ele também tem polifenol ali dentro dele. E alimentos, né? Alimentos que tenham todos esses fitoquímicos. A alimentação ela tem que ser rotacionada, então você não tem que ficar todos os dias comendo brócolis com frango e batata doce, não. Você tem que diversificar isso, você tem que rotacionar. Uma semana batata doce, outra semana mandioquinha ou batata baroa, outra semana aipim. A alimentação, a natureza, ela coloca todos os alimentos disponíveis pra gente para que nós possamos utilizá-los dessa forma, rotacionando. Por isso que existe a sazonalidade. Então é importante você também consumir o alimento da época. Pesquisa, olha no Google quais são as frutas da época, dê mais importância para as frutas da época conforme as estações do ano, tá? Isso também faz com que esses alimentos eles fiquem mais concentrados de vitaminas e minerais, principalmente se forem orgânicos. Eu sei que nem todo mundo tem a possibilidade de comprar um alimento orgânico. Se não tiver, ok, não tem problema, mas se puder dar preferência, é o melhor para vocês, tá? E ainda nessa
questão dos alimentos prebióticos, esse iogurte que eu falei que ele precisa ser natural, e aí se vai ser integral ou desnatado vai variar de paciente para paciente, esse iogurte ele pode ser ainda incrementado com uma chia, com uma linhaça. Essa fibra lá no seu intestino, ela também exerce um efeito muito benéfico para ele melhorar essa função. Inclusive tem o kefir, tem pessoas que preferem produzir o kefir e usar o kefir como prebiótico. Ok, não tem problema nenhum, você pode inclusive fazer o kefir de açúcar. Prometo que vou ainda falar melhor para vocês sobre o kefir e vou colocar uma receita dele lá no site. E anotem essa dica que eu vou dar agora para vocês, que é uma dica antiga, isso aí eu escutei na faculdade e ajuda muito, 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 muito. É um suco laxativo que você pode estar fazendo em casa à noite. Você vai colocar numa bacia d'água, num recipiente com água, umas 5 ameixas. Aí no outro dia de manhã, você vai pegar essas ameixas, essa água da ameixa, e vai misturar com uma laranja no liquidificador e pode bater com uma linhaça, pode bater com uma folha, pode incrementar o seu suco verde com essa água de ameixa e essa laranja, tá? E aí você vai fazer isso todos os dias de manhã. Dessa forma você começa a melhorar o perfil intestinal, começa a melhorar a motilidade desse seu intestino, fazendo com que assim você consiga ir no banheiro regularmente e, mais importante que isso ainda, consiga absorver tudo que você come. Galera, eu espero poder ter ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda um comentário aqui no YouTube ou então lá no meu Instagram e curte aqui e siga a minha página porque vem mais coisa boa aí pela frente. Um beijo e tchau!